Graças a Deus, eu cumprimento todos os nossos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alberto Lima da Costa. Neste momento, meus queridos irmãos, é com muito carinho, muito respeito aos nossos irmãos, que eu, pastor Carlos, os convido a declinar vossas faces e vamos agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele está nos concedendo. Graças te damos, Senhor, pela vida que nos deste. Grato porque nos criaste. Vivemos pela tua infinita graça. Somos felizes sim, Senhor, porque temos aprendido contigo. Tem nos ensinado a crença, o amor, a paz, a bondade e a santidade da fé. Temos nos refugiado em teus pés, Senhor, e nos aquecido em tuas palavras, porque são elas a nossa educação espiritual. Um beijo no coração de todos os nossos irmãos. Eu convido meus queridos irmãos, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 10, a partir do versículo 12, que diz: o ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida. As produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o óleo tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Meus irmãos, eu fico triste porque esta semana não só eu, mas praticamente todo o Brasil tivemos o desprazer de ouvir por parte, peço perdão a todos os nossos irmãos, ao meu querido Brasil, por este pastor que veio para a mídia, abriu seus lábios e deu de uma certa maneira assim, ele deu um troco. Ele respondeu a algum tipo de crítica, algum tipo de fermentação por parte do anterior presidente Inácio Lula. Não tenho nada contra o presidente. Para mim, desde que eu me entendi de gente, quando eu abri os olhos e comecei a entender acerca dos presidentes do Brasil, o primeiro presidente melhor que eu passei a enxergá-lo como presidente do nosso Brasil foi o general Geisel. E de lá para cá eu vim acompanhando de 4 em 4 anos os presidentes. Felizmente chegamos numa situação muito triste. Muito triste.
eu particularmente não tenho nada contra ninguém. Até porque a minha fé não me autoriza. O Espírito Santo, que eu tanto amo, que eu tanto adoro, Pai, Filho e Espírito Santo, não me permite. Meus queridos irmãos, o mundo jaz o maligno. Nós não temos nada, absolutamente nada, com a vida de ninguém. Quem fuma maconha, quem cheira cocaína, quem bebe cachaça, cada um é responsável dos seus atos. Para isso, existe o direito, existe a justiça. E acima de todos, existe um Deus que não dorme. Assim como a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, a justiça de Deus, ela pode até demorar um pouco para nós, mas ela não tarda. Então, meus irmãos, orem pelos nossos pastores, para que quando os nossos pastores, os vossos pastores vierem à mídia, verdadeiramente venham cheios do Espírito Santo. Quando eu digo cheios, porque o Espírito Santo ele é uma personalidade, mas ele tem várias atribuições. E quando nós estamos contidos no Espírito Santo, nós estamos contidos no Espírito Santo, e o Espírito Santo contido em nós, nós temos amor, nós temos paz, nós temos compreensão, mesmo que o adversário ele nos critique, tente nos manchar de uma certa forma, mas a justiça de Deus, ela é precisa, irmãos. Não é necessário nós ficarmos competindo. Mas, com relação à política, tem outras formas de nós, quando eu digo nós, políticos, né? Não que eu seja, mas os políticos, homens de Deus. José foi um político, né? Davi, Salomão, né? Homens que governaram, tiveram algumas divergências, tiveram alguns probleminhas no seu reinado, no seu governo, mas, acima de tudo, estava Deus. E uma vez que esses homens estavam ligados com Deus, Deus os guiava. Mas nós, pastores, nós não podemos ficar falando de um, falando de outro. Porque fulano falou que nós evangélicos nós pastores somos ladrões. Aí nós vamos dizer que ele é um estuprador, é um cretino, um imbecil. De maneira alguma, principalmente nós cristãos. Eu não tenho nada a ver com o presidente beber. Ele pode tomar a cachaçinha dele, tome. Ele pode ter lá as falhas dele, o cair do homem, levantar de Deus. Não tenho nada contra o presidente Lula. Para mim, ele foi e continua sendo um dos melhores presidentes. Mas ele vai lá no centro de Macumba. Aí eu não sei. Não estou lá. Não. O que eu entendo e visualizo são as coisas boas que ele fez. Que ele fez e continua fazendo. Eu, particularmente, nunca fui petista, nunca. Porque quando eu me entendi, assim, comecei a entender de política, o PT, justamente na minha fase de mocidade, era um partido de muito alvoroço. Mas esse partido, pelo que ao longo desses anos até hoje, eles evoluíram. Aí alguém diz assim, mas tem ladrão. Em todo canto tem. Em todo canto tem.
todo canto tem, irmãos. Não estou aqui para falar. Pano sujo se lava em casa, eu sempre falei. Se eu tiver de chamar alguém, atenção, eu vou chamar lá na secretaria da igreja. Não é na rua que eu vou chamar, não. Aí você vai denigrir mais ainda a imagem do cidadão, do irmão. O irmão vai ficar como? Ele vai ficar revoltado. Sabe lá o que vai passar na cabeça dele. É sério, meu irmão. É sério. Falar que um presidente diante de uma nação é cachaceiro, é sério. Aí, ainda vem o outro atrás. Um pastor que eu tenho uma admiração por ele muito grande. Feliciano. Poxa, Feliciano. Aí vem dizer, presidente, cuidado, não mancha aqui o nome dos evangélicos. O que é que os evangélicos têm a ver com isso? Ninguém tem nada a ver com isso, não. Se o Lula fez alguma crítica, fez a quem? A quem se levantou de uma certa forma contra ele em algum lugar, em alguma situação. Pastor Carlos e diversos pastores, para não dizer todos os pastores do Brasil, o presidente jamais não é louco. Ele não é louco de levantar uma calúnia contra os evangélicos. Porque ele sabe que os evangélicos, se dobrar o joelho, não vou dizer nem chorar, se dobrar o joelho uma hora, ele deixa de existir na face da terra. Ele deixa de ser, ele vai ficar só memorial da história como presidente do Brasil, Inácio Lula. Mas ele não é doido, não. Ele não é louco, não. Eu não gosto nem de falar essa palavra doido, que é uma palavra antibíblica. Ele não é louco de falar contra os evangélicos. Se ele falou alguma coisa aí, foi contra pastor Silas, ou pastor fulano, que anda criticando, anda na mídia estourando a boca aí, falando de um, falando de outro. Eu não sou de falar de ninguém, mas isso aqui está entalado, pastor Silas Malafaia. O senhor é um homem de Deus, eu admiro o senhor, um dos pastores mais sábios do Brasil, emprestando sua boca para quem? Não vou falar. Pastor Silas Malafaia, o senhor diz que fala isso, faz. Você é um senhor e Deus. Eu estou falando como um ministro de Deus, homem de Deus. Isso é feio para nós, brasileiros, irmãos, cristãos, que pregamos a paz, pregamos o amor. É, pastor, mas porque você não sabe, ele estava tomando uma pinga e começou a xingar os evangélicos. Meu irmão, tem um ditado que diz, gogó de bêbado não tem dono. Gogó de bêbado não tem dono, meu irmão. O cara, quando bebe, todo mundo quer alisar a cara, quer alisar o gogó dele. Só basta ele falar uma coisinha que todo mundo, ó, todo mundo, aqueles que estiverem com ele. Mas os que não estiverem com ele não tem nada a ver. Tem um ditado que minha bisavó sempre dizia, pastor Silas Malafaia: o mal por si se destrói. Mas eu estou defendendo o nome, o povo evangélico. Tudo bem, eu admiro o senhor. Parabéns. O senhor e o nosso querido pastor Feliciano, eu tenho uma profunda admiração. Custou eu vir aqui falar o nome de vocês dois. Se vocês dois quiserem falar mal de mim, ou dizer que eu sou um louco, dizer que eu não tenho formação, conhecimento, é problema de vocês. Só que biblicamente está aqui, ó. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os lábios dos tolos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Morrem. Né? E aí? O peixe morre pela boca. Vocês estão pensando que estão conquistando os evangélicos? Estão não. Estão aí, como dizem aí, eu tive 300 mil votos. O Brasil só tem 300 mil? 200 mil evangélicos? Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Irmãos, nós temos que orar pelos nossos governantes.
mas a presidenta ou o presidente está se unindo com revolucionário, com não sei quem, lá em Cuba, lá não sei para onde. Isso é problema dele. Deus não vai deixar o seu povo perecer, não. Seu povo que ora, povo que vive uma vida com Deus, uma vida de santidade. Deus não vai deixar as nossas crianças morrerem, os nossos jovens morrerem. Se Deus tem continuação, tem projetos para essa nação, não vai ser um Lula da vida aí, com dedo torado, torneiro mecânico. A diferença entre eu é porque eu tenho 10 dedos, ele tem 9, eu sou torneiro mecânico. Ele veio lá de baixo, igual eu, sofrido. A palavra de Deus diz assim, ó, que tudo é possível ao que crê. Não cai uma folha de um pé de árvore qualquer se não for pelo consentimento de Deus. Se ele chegou à presidência da República, é porque Deus permitiu. Eu não acredito que terreiro, nem um terreiro de macumba, nenhum, pode ser o pai que diga que tenha mais poder, que mata em um segundo. Eu não estou aqui para desafiar ninguém, mas eu não acredito que esse pai tenha poder de botar um presidente lá. Operando Deus, quem impedirá? Vocês acham que Deus iria permitir um ditador, um sabe lá o quê, para governar esse país? Se Deus não pudesse usá-lo, porque nós somos templo, não vou dizer que ele seja esse templo, mas ele foi um homem usado por Deus. Ele foi um homem que abriu caminhos e continua abrindo. Eu quero dizer para os meus irmãos brasileiros em Cristo, irmãos católicos, irmãos nacional, da nossa nação, eu não sou PT, eu não sou PMDB, eu não tenho partido, mas eu tenho que votar. Eu confesso que no primeiro turno eu não votei na Dilma, não votei. No segundo eu já votei na Dilma. Não que eu seja esteja discriminando pelo fato dela ser mulher. Não. Votei, eu tinha que votar, votei. E eu tenho acompanhado o governo dela. Governo esse que tem passado por alguns, como dizia minha avó, alguns aperreios, alguns apertos, alguns ajustes, desajustes. Isso faz parte do governo, da política. O que não está certo, tira fora. O que está certo, amplia. Agora, o que eu quero dizer para finalizar, o nosso dever de pastores não é rebater palavra por palavra contra palavra. O nosso dever como pastor, nossa obrigação é orar por eles. Sim, mas eu vivo na política. Eu estou no meio da política. Tudo bem, viva, mas viva com moderação, pastores. Viva com respeito. Viva com respeito. Viva. Pratica a disciplina que você prega na tua igreja. Apresente ela diante da nação. Agora você chegar diante de uma nação, coisa feia, abrir a tua boca, escancarar 79 dentes na boca, se é que tem. Se tiver, é um extraterrestre, né? Mas a boca abriu, bem grandona, bem aberta. Eu tomei até um susto. Que é isso? Um pastor dizendo que o presidente é cachaceiro? Se ele é cachaceiro, é problema dele. Deixa ele
Deixa ele emboicar quantos tubos de mel ele aguentar. Problema dele. Se ele quer morrer inchado, o azar é dele. Eu acredito que não. Porque se ele fosse um cachaceiro, ele não teria aguentado 8 anos de governo. Isso nos mostra uma falta de respeito muito grande para com o presidente. Não é que hoje ele não seja mais, não é porque, melhor dizer, ele não seja hoje um presidente, que agora todo mundo, ou quem quer que seja, né? Vão jogar pedra no mundo. Não. Ele é um cidadão diferenciado, porque já foi presidente 2 vezes. Está na história, está no livro. E vai morrer, e vai continuar no livro. Daqui a 100 anos está ele lá no livro. E se você continuar com essa tua boca maldita, você não vai para livro nenhum. Você vai ficar aqui, ó, enquadrado aqui, ó. Os lábios do justo apacenta muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Você vai morrer. Você vai morrer antes do tempo. Você acha que porque você tem uma igreja aí e tal, e lá vai, isso é tudo? Tudo bem. Está fazendo a obra de Deus, parabéns. Agora não vai num programa, vai no outro, bombardeia um, bombardeia outro. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Meu irmão, eu não tenho medo. Não tenho medo. Se abrir a boca aí na mídia e disser que eu sou um louco, eu não te dou 24 horas para tu cair. Se tu não cair na hora. Porque quem me autoriza a falar é Deus. Eu não empresto minha boca para vir aqui xingar um, xingar outro, não. Não estou desabafando, eu estou falando como homem de Deus. Isso é feio para um pastor vir para a mídia de manhã cedo, quando você abre, né? Eu tenho o costume de vir aqui porque eu faço faculdade e eu venho sempre ver umas aulas aí online. E quando eu abro o YouTube, tá aquela baboseira, pastor xingando o ex-presidente Lula. Não quero ganhar nome. Não quero, olha, vi o presidente uma vez bem pertinho, lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, bem pertinho mesmo. Se eu fosse um abestalhado, eu chegava bem pertinho dele. Ô, presidente, eu sou torneiro mecânico também. Olha, eu sou paraibano, olha, já fui militar, já fui isso, fui aquilo, e começava igual um carrapato perto dele. Não, o que eu sei dizer é que ele é um homem humilde, passou bem pertinho de mim, apertou a mão das pessoas, muita educação, muita disciplina. Ora, poxa, o homem toma uma cachaça, não sou a favor dessas coisas não, porque vocês sabem, também nós não podemos discriminar, não podemos, não. O apóstolo Paulo sempre dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aquilo que não me convém, eu não faço, porque não convém fazer. Eu dei um testemunho, tá lá no YouTube, né? Eu sei que Adeildo Costa é um grande homem de Deus, como o senhor também é um homem de Deus, como o Marcos Feliciano é um dos grandes homens de Deus, é um dos grandes homens de Deus, que eu admiro muito, mas estão pisando na tomate. Ah, mas ele é senador, pode ser presidente da República. Não estou denegrindo nem mais, só estou dizendo que o que estão falando está de forma errada, inadequada. Falaram erradamente. Não botem o povo de Deus, que o povo de Deus não tem nada a ver com isso. Falem por vocês mesmos. Vocês se meteram nessa embreagem da política, então, meu amigo, começaram de cascar uma batata, um caixote, agora vão descascar todas as batatas que estiverem lá. Uma batata podre dentro de um caixote de batata, se não tirarem aquela batata podre, rapidinho apodrece as demais batatas. Então, você quer ser essa batata podre no meio do povo de Deus? Porque o povo de Deus é assim, rapaz. O povo de Deus não é que idolatre, não. O povo de Deus, quando
começa a proclamar, a proclamar o nome de uma pessoa como o nome de Deus, a clamar, vamos dizer assim, a proclamar, né? Estou errado? Fulano é um homem de Deus, fulano é um homem de Deus. Olha, pastor é um pastor de Deus. Rapaz, o homem prega, quando prega é fogo puro. Como o povo de Deus tem feito com o senhor, com o Silas Malafaia, a Deus do Costa. Aí, de repente, o senhor começa... O senhor, eu digo o senhor faltou com respeito ao presidente e está faltando com o povo de Deus. Agora usa o nome do povo de Deus, usa a palavra de Deus para se defender, se acobertar de quê? De quê? Você tem que descascar as tuas batatas aí, ó. Começou, olha, não bota o povo de Deus, diga eu estou falando e segura o pepino. Não bota o povo de Deus não. Você falou, ficou com medo, sei lá o que aconteceu aí, e depois Marcos Santos veio atrás para consertar. Não, está botando o povo de Deus, não. Eu não acredito que o presidente está botando o povo de Deus, não. Ele não é louco, não. Vocês têm que fazer, orarem, dobrar o joelho aí no gabinete, no quarto, na sala, aonde, eu não sei aonde, mas olha, pede misericórdia a Deus, antes que o povo possa clamar e dizer assim, olha, o Senhor está aí, ó. Tá aí, estão envergonhando o teu povo, estão envergonhando o teu evangelho. E daí o couro vai comer, você não vai ganhar nem para vereador da tua cidade. Vocês estão vendo aqui a simplicidade? Não vão pensar, eu não estou nem aí, meu irmão, com o que pensem de mim. O cara pode dizer, esse pastor é pobrinha, enquanto o outro prega no ar-condicionado, cheio de entrevista. Rapaz, eu acho legal isso. Ele pode, ele tem dinheiro, eu não tenho. Eu tenho é fé. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, né? De frente da minha casa tem assim, os justos viverão pela fé, então eu vivo pela fé, meu irmão. Esse aqui é o meu escritório, olha aqui a situação do escritório. Né? Eu tenho uma microempresa, os dois irmãos ficam lá na frente da minha casa. A minha casa fica no meio do terreno, no meio. E aqui é o meu escritório, não está pronto não. Mas eu não estou nem aí. Eu vim aqui falar o que Deus me incomodou desde ontem. Desde ontem o Senhor vem me incomodando, o Espírito Santo me incomodando. Eu não queria vir aqui. Não queria. Por quê? Os pastores, a maioria, ficam com medo. Não, vou falar diante da nação. Se eu falar uma coisa errada, não. Meu irmão, se a nação evangélica for contra mim, entendeu? Mas contra a palavra de Deus, aí é com Deus e vós. Eu acredito que o povo de Deus é sábio. O povo de Deus é sábio. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Já que eles estão lá. Seja lá o que eles sejam. Não importa se eles são A, são B, são C. Né? Tenham lá suas crenças. O povo colocou, tem que respeitar, meu irmão. Mas lá o cara é espírita. Respeita ele, o povo colocou ele lá. Ele está debaixo das mãos do nosso Deus. Se ele governar mal, Deus vai tratar com ele. Irmão, o cara... Não tem nada a ver religião, meu irmão. Agora, o sonho do povo evangélico é eleger um presidente evangélico. Mas tem que ser um homem de Deus, sabe, né? Não pode discriminar religiões, né? Cada um tem que ter sua religião, né? Faça bom proveito dela. Se acha que a sua fé está verdadeiramente tá unificada ali, está firme, né? É ele com Deus, é ele com ele e Deus. Nós não temos nada contra a vida de ninguém. Nós não temos nada contra a vida de ninguém. Temos que estar se incomodando com a vida. A vida da gente já é corrida. Meu irmão, eu estou cansado de falar aqui, cuida da sua igreja. Quer ir para a política? Vá para a política, meta a cara, mas não bota o povo de Deus no meio, não. Use de sabedoria, meu irmão. Não critique ninguém, não aponte ninguém. Que o povo de Deus não é bobo, o povo de Deus está vendo. E quando você for pedir o teu voto, o povo de Deus vai te apoiar. Até os outros irmãos de outras crenças irão te apoiar. Eu, sinceramente, a primeira vez, eu falei aqui uma vez que eu jamais iria citar nome de ninguém.
Mas um dia eu ia viajando aqui para Paraíba, João Pessoa. Eu tive a oportunidade de ir com um membro da sua igreja, lá de Pernambuco, da igreja do pastor Silas Malafaia. Aí o irmão olhou para mim e: o senhor vai para onde? Para tal lugar? Dá para nós, então dá para a gente pegar um táxi e nós irmos no mesmo táxi. Tá bom, vamos. Não estou dizendo o nome dele. Aí no caminho começamos a conversar. Aí eu falei na minha simplicidade, eu falei: eu sou da Assembleia de Deus da época antiga, 40 anos atrás. Ele falou: como meu pastor Silas Malafaia fala lá no Rio, vocês são assembleanos dinossauro. E o que é que tem? Então, irmão, eu acho assim, nós não somos obrigados a aceitar as coisas erradas. Eu sempre falei. Quando a crítica é construtiva, no sentido de erguer, de ajudar, de promover as coisas boas, tudo bem. Mas eu não sou muito legal com esse seu jeito não, de crítica não. O senhor critica pesado. Eu estou dando minha cara agora. Se quiser bater, pode bater. Eu não admiro o seu jeito não, pastor. Admiro não. O senhor tem que orar muito. O senhor tem que orar, pedir perdão a Deus. Maneira mais um pouco. Pega leve. Tá? Pega leve. O senhor é um dos pastores mais escandalizados do país. Tem aí um tal de ator de TV, outro dia, no programa de televisão, não vou dizer qual programa, denigrindo sua imagem, falando coisas horríveis a seu respeito. Mas por quê? Porque em vez de o senhor estar dando glória, ensinando a igreja a orar, a se santificar, a se preparar para receber Jesus nas nuvens, o senhor está batendo num, batendo no outro, batendo num, batendo no outro. Que coisa feia. Eu aconselho meu querido Marcos Feliciano, um homem que eu admiro muito. Eu sei que o senhor, como homem de Deus, sabe o que o senhor verdadeiramente é. Não estou dizendo isso com ironia, porque o senhor sabe, o senhor está vendo minha face. Se eu tiver de falar que o senhor não é... eu digo. Eu não tenho nada contra a vida de ninguém, mas desde que algo comece a me incomodar e que Deus me autorize, eu venho e falo. Sou um homem sábio. Como o pastor Silas Malafaia também é um homem sábio. Mas o pastor Silas Malafaia está se perdendo demais. E o senhor, por uma questão de ética, de compromisso ministerial, né? De zelo pelos assembleanos, o senhor está defendendo. E daí o senhor vai ficar mal na história também. Tá? O senhor pode ter lá suas divergências aí, né? Eu estou torcendo para que realmente, verdadeiramente, Deus está com o senhor, para que o senhor continue defendendo aí, né? Algumas questões, né? Não discriminar ninguém, mas as coisas boas para todo mundo, né? Que Deus continue te abençoando, né? Continue te abençoando, te iluminando. Mas não, meu querido, né? Não cai na pilha de ficar indo de encontro ao presidente, porque o presidente não é presidente, que o presidente não é presidente, mas tem a Dilma, tem os amigos politicamente que ainda estão enraizados, sabe lá quem, vocês todos sabem, vocês tomam um cafezinho, comem e bebem aí, lá em Brasília, sabe? Todo dia vocês estão aí nesse vai e vem, aí ele vai falar do homem. Para quê? Para quê? Para complicar? Para trazer mais problema para o evangelho? Porque ele não se referiu ao povo do evangelho. Se ele falou alguma gracinha com alguém aí, com Silas, com mais não sei quem, foi com Silas. Não foi com o povo evangélico, ele não é louco. Mas o que é que acontece? De tanto vocês ficarem cutucando, por detrás dele tem outras pessoas que dizem, criadores de leis e coisas mais, aí começa a criar coisinha daqui, coisinha de lá, coisinha daqui, aí daqui a pouco está o povo de Deus sofrendo. Por culpa de quem? E vocês que estão cutucando aí? Cutucam uma coisa, cutucam a outra. Meu irmão, o homem de Deus, ele não fala muito. O homem que é homem de Deus, ele fala pouco. Amém?
Que Deus os abençoe. Um forte abraço e um beijo no coração de todos os nossos irmãos. Peço desculpa a todos os nossos irmãos brasileiros por essas palavras, essa falta de respeito, não só para com o presidente, mas para com a nação, aqueles que apoiaram o presidente Lula. Um forte abraço e um beijo no coração de todos.